Olá, vamos refletir a respeito do Evangelho e daquilo que ele nos revela. A palavra Evangelho significa boa notícia ou boa nova. E qual é essa boa notícia? A boa notícia é que nós, pelos nossos pecados, estávamos separados de Deus e que através de Jesus Cristo, Deus se reconciliou conosco, não levando em conta as nossas transgressões e selando a paz entre nós. Isso significa que através da cruz de Cristo nós somos justificados. Deus nos olha e ele vê o pecador. Ele diz, esse pecador ele é merecedor do inferno. Ele não merece a minha bondade, o meu amor. Ele não merece ser salvo, ter vida, principalmente vida eterna. Então o que ele merece é a morte eterna. Porém, o Pai enviou Jesus e Jesus se ofereceu espontaneamente para vir aqui pagar pelos nossos pecados, cumprir a pena que nós deveríamos cumprir. E através da cruz de Cristo, a justiça de Deus foi feita. Imagina só, você é um juiz que tem um filho. Esse seu filho comete um crime horroroso, um crime que é digno da pena de morte. Quando você, no papel de juiz, recebe o promotor acusando seu filho está lá, é o réu. Você percebe que como juiz você tem que condená-lo. Então, no teu papel de juiz, você o condena. E no teu papel de pai, você cumpre a pena no lugar dele ou, se possível, você paga a fiança. Deus é juiz e Deus é pai, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E é por isso que Jesus morreu no nosso lugar. Ele cumpriu a pena que nós deveríamos cumprir. Quando diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, no credo apostólico, significa que ele não somente foi morto e crucificado ali, como ele foi para o inferno também. E ele ficou do dia que ele morreu até o dia que ele ressuscitou, ele ficou no inferno. Ele levou o evangelho aos espíritos em prisão, aqueles da época do dilúvio. E aí ele tomou a chave da morte do diabo, que é o que tinha a chave da morte. Ele saiu vitorioso, pois ele ressuscitou, e ele pagou os meus pecados e os seus. O que nos leva para o céu são os méritos de Jesus. A cruz de Cristo nos leva para o céu. Não são os meus méritos, não são as minhas boas obras, nem as minhas boas atitudes, nem meu bom coração, nem nada de bom que há em mim. Nós só vamos para o céu mediante a cruz de Cristo. Então Deus olha o pecador, fala, esse pecador, ele não merece nada, além da morte e do inferno. Porém tem o pecador aqui, Deus aqui, e Jesus entra com a cruz aqui. Então Deus olha para o pecador, só que passa pela cruz. Passando pela cruz, Deus olha a cruz e fala, esse pecador não merecia nada, merece o inferno e a morte. Porém, o meu filho aqui morreu por ele, justificou ele, salvou ele. Então os méritos deste daqui é que irão salvar esse daqui. Quando ele olha para nós através da cruz, ele nos vê justificados. Então Jesus nos justifica. Não iremos para o céu mediante nossas boas ações, nossas boas obras, mas única e exclusivamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
A graça de Deus é que nos salva mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É claro e óbvio que se você tem um mestre e um senhor, você irá obedecer esse mestre e senhor. Se você está conectado na videira, você é só galhos dessa videira. E vai produzir os frutos da videira. Não tem como uma pessoa que está conectada em Jesus produzir maus frutos, pois a árvore produz o fruto bom, no caso, porque está com Jesus. Então, se a árvore é Jesus e eu sou ramos dessa árvore, eu produzo bons frutos. Porém, não são os frutos que me levarão à salvação e ao céu, mas a árvore. É Jesus quem nos salva. Eu não vou praticar boas ações e boas obras para ser salvo. Eu vou praticar boas ações e boas obras porque eu já sou salvo. Deus nos salvou. E a partir daí, nós praticamos boas obras. Porque Ele nos salvou para que nós praticássemos as boas obras. E essas boas obras, elas já foram determinadas ou pré-determinadas por Ele antes da fundação do mundo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem textos. Só que como eu percebi que versículo bíblico e que a própria Bíblia, ela não tem relevância nenhuma para as pessoas, entre aspas, leigas, para as pessoas que não têm conhecimento, então eu decidi colocar menos textos e explicar mais. Eu poderia explicar tudo isso mostrando e provando com versículos bíblicos. Só que eu acho desnecessário hoje. Porque quem se interessar irá atrás para saber se o que eu estou dizendo é fato, bíblico ou não. Se está nas escrituras ou se não está. O importante é que um cristão genuíno nunca, jamais, de forma alguma, nem se esforçando muito, irá para o inferno. Pois ele foi justificado por Cristo. Cristo pagou a conta. Então você imagina só, existia as ordens de soltura dos presos na Grécia. Então vamos pôr, quando o juiz determinava a soltura de um preso, ele despejava no papel de soltura, assim, despejava aquela vela, não sei o nome daquilo, mas parece uma vela derretida, e carimbava com o sinete a palavra tetelestai. E aquilo era afixado, né, na ordem de soltura e entregava para o carcereiro. O carcereiro afixava na cela a ordem de soltura do preso escrito tetelestai, que significa está pago, está consumado. Foi exatamente o que Jesus disse na cruz, quando ele estava lá. Na cruz ele diz, tetelestai, está pago, está consumado. Ou seja, os nossos pecados foram pagos por ele. Está tudo pago. Os meus pecados, os pecados dos meus netos, dos meus bisnetos, tataranetos e quem ainda não existe. Está tudo pago. Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. É por isso que tinha as leis dos sacrifícios no Antigo Testamento. Conforme o pecado que você cometia, você levava para o sacerdote algum animal, uma ovelha, um pombo, e aí, simbolicamente, seus pecados eram transmitidos para esse animal. Você colocava a mão, por exemplo, na cabeça da ovelha, e seus pecados eram transmitidos simbolicamente para a ovelha, e a ovelha era sacrificada. O sacerdote sacrificava aquela ovelha, aquele sangue era esparramado lá no altar, e os seus pecados estavam perdoados. Só que você continuava pecando, e o sangue daquela ovelha, ou daquele animal, ou daquele bode, ou do pombo, enfim, o sangue do animal específico que estava sendo sacrificado,
cobria só os seus pecados temporariamente. O sangue de Jesus cobre os seus pecados definitivamente. Quando nós vemos as leis dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde nos ordena, ou melhor, onde nos ordenava aos judeus levarem determinado tipo de animal para que esse animal fosse sacrificado e o sangue desse animal pagasse com seus pecados, significa que isso está simbolizando e apontando para Jesus Cristo no Novo Testamento, onde ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria sacrificado para sempre. Por exemplo, na missa ou nas missas, a palavra correta seria o sacrifício da missa. É um sacrifício eucarístico, ou seja, de ações de graça, onde está simbolizando e rememorando o sacrifício único do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sacrifício é que te leva para o céu, é o que te salva, é o que te justifica, torna você justo diante de Deus, independente de você ser pecador, independente das suas obras. As obras, elas só testificam que você se tornou um filho de Deus, pois não somos todos filhos de Deus. Se nós não somos batizados, nós somos pagãos, não somos da família de Deus. A partir do batismo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Pois quem crer e for batizado será salvo. Então você crê, você se torna filho de Deus e a partir daí você faz parte da família de Deus. Fazendo parte da família de Deus, se realmente você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, se você o ama, se você tem convicções verdadeiras, você não faz mais parte dos pagãos, você faz parte da família de Deus e você não irá para o inferno de forma alguma. Igrejas, como teve uma que o pastor quis me pressionar falando que ele ainda estava me chamando de irmão, porque eu me divorciei, e ele diz que eu corria risco de perder a salvação. Vai me perdoar, mas é uma igreja que não entendeu nada da graça. Um pastor, e o currículo dele é muito bom, mas ele não entendeu da graça. Porque meia graça é uma desgraça. Ou é a graça toda, você pega o pacote todo, quem crer em mim será salvo. Aquele que crê em mim será salvo, conforme as palavras de Jesus. Ou você não pega, ou a graça é integral, é completa, ou então ela é uma desgraça. Você não é salvo pelas suas obras, por aquilo que você faz. Você é salvo pela cruz de Cristo. Os méritos da cruz de Cristo, daquilo que Cristo fez por você, se dando em sacrifício por você, é que te torna digno de ir para o céu. Os méritos de Jesus, a cruz de Cristo, é que te leva para o céu, que te justifica, que te torna digno da vida eterna. É simples desse jeito. Agora, o problema é que as pessoas não estão compreendendo. Por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste mundo, ou seja, o diabo, cegou o entendimento das pessoas para que não entendam o evangelho, a boa notícia e a boa nova. E eles tiram tudo que é boa nova, tudo que é boa notícia e colocam má notícia. Não, para você ser salvo, você tem que ir a pé daqui a Aparecida do Norte. Ou você tem que subir a escada da catedral, não sei das quantas, de joelho. Não tem nada a ver. Isso não tem mérito algum para Deus. Os méritos estão na cruz de Cristo. Só Jesus tem o mérito. E se os méritos dele forem aplicados a você, você será salvo. Se não forem aplicados a você, você será condenado. Assim como eu e todas as pessoas. Como eu faço para que esses méritos sejam aplicados a mim? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, conforme está no livro de Atos dos Apóstolos. É simples desse jeito. Não tenha medo do inferno. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Amém.